Bom, eu te mandei um e-mail sobre... O Heitor, eu cheguei a ver, eu só não compreendi muito bem o que que era. Se você puder me explicar aí. Tá dando pra me ouvir, Bruno? Agora sim, agora eu estou te ouvindo. Então, é porque lá tá com a data para dia 14 para entregar o estudo dirigido. Só que nenhum outro professor nem postou ainda o estudo dirigido. Parece que a Clarissa pediu para deixar o estudo dirigido para um outro ponto, ser tipo o estudo dirigido 4.1. Aí ficaria para entregar dia 20 e pouco, eu acho. Entendi. Na verdade, eu preciso ver com ela essa orientação, se partiu essa orientação dela, porque, para te ser sincero, eu não me recordo de alguma reunião ter essa orientação. Provavelmente deve ter acontecido essa orientação, mas por algum lapso eu não anotei ou não marquei. É Porque, porque como um você outro, disse, é porque um outro professor até tinha colocado também para dia 14, e aí ele mudou depois. Eu cheguei a falar com ele perguntou a Clarice, ela confirmou. isso, eu vou fazer a mesma coisa, Tá. ok? Porque, como eu não sei ao certo, acho mais prudente, tá? É, tem uma outra questão aqui da Ariadne. Eu já pedi para subir com essa gravação, mas eu vou só confirmar depois se foi feito, para não acumular, tá ok? Bom, vamos lá. Adrize, Alexia, Aline, Ana Paula, Ariadna, Carlos, Eric, Gabriel de Souza, Ellen, Heitor, Iago, Isabela Lisboa, Jéssica Moura, João Vitor, Júlia, Larissa, Júlio, Lucas Almeida, Luísa Mendes, Marcelo Ortidoro, Marcelo Paulo, Marcilene, Mayra, Mirelle, Naya, Natan de Souza, Rafaela Massardi, Sabrina do Amaral, Sabrina Lopes, Samuel, Tamires da Silva, Thales, Tamires Lopes e Tiago Grécia. Alguém que eu tenha esquecido o nome?
Aí, ao final da aula, eu faço a segunda chamada, ok? Então, nós terminamos, como a gente estava conversando. Deixa eu só pegar as minhas anotações. Para que vocês possam conferir comigo. Ô, Heitor, qual que é o dia que os outros professores marcaram o exercício? Você se recorda? – 29? Tá ok. Deixa eu só localizar aqui, pessoal. Hoje eu não pude utilizar o meu notebook pessoal. Eu estou usando outro computador. Então, para eu abrir as sessões, depois do exame remoto, dia 29, daqui dia da semana, né? Ok. Então, olha só para a gente fazer um repassar aqui, vou pedir a você, a Ariadna, quem ajudou, eu abri aqui as minhas anotações. Nós falamos, então, tudo sobre confissão. Nós falamos sobre os 3 elementos da confissão, veja se vocês se recordam disso. Reconhecimento do fato, da parte contrária, o conceito de voluntariedade e o prejuízo que só pode atingir quem confessou. Em seguida, eu mencionei com vocês os 3 requisitos: capacidade, inexigibilidade de forma especial e disponibilidade do direito envolvido. Mencionei isso com vocês também. Ok? Depois falei sobre espécies de confissão. Rapidamente falei sobre a confissão judicial, confissão provocada e confissão espontânea. Indivisibilidade da confissão. Se esses foram os pontos que eu falei, agora nós começamos com uma exibição de documento. Então, essa é uma espécie de prova e nós precisamos aqui dar uma certa continuidade para que possamos igualar com a outra turma esse ponto da matéria, ok? Deixa eu só... Vamos lá. Quando a gente fala em exibição de documento, é importante compreender, como meio de prova, o porquê que a parte utiliza-se dessa possibilidade na exibição de prova. O porquê a parte vai requisitar ao magistrado esse meio de prova. O porquê que ela busca apresentar esse documento através de um pedido, uma vez que ela poderia simplesmente, ela, de posse do documento, exibi-lo.
ou junto com a inicial, ou junto com a contestação. O porquê da necessidade de se requerer a exibição do documento ou da coisa. Então, esse é um aspecto relevante que é para a compreensão. O que motiva que você utilize isso como um meio de prova, requerer ao juiz que determine a exibição do documento ou coisa. O porquê que você deva fazer isso. A primeira referência que nós temos é uma referência lógica, uma referência padrão. Se eu vou requerer como parte ao juiz a exibição de documento ou de coisa, eu parto de uma referência muito clássica. Qual que é a referência? De que eu não estou de posse desse documento ou dessa coisa. Então, eu parto da premissa de que, ao se utilizar ou se requerer a exibição de documento como meio de prova, eu tenho que comprovar o quê? Que não estou de posse nem do documento, ou também não estou de posse da coisa. Isso é relevante. Então, isso ajuda a compreensão. Então, só há um interesse em se utilizar esse meio de prova quando eu não estou de posse do documento ou da coisa. Outra situação importante é que o juiz pode requerer a exibição do documento ou de coisa de ofício, através do seu poder geral de cautela. Ok? Então, o juiz pode, de ofício, requerer a exibição de documento ou de coisa. E aí nós temos, eu vou pedir para que me auxilie, quando o juiz vai requerer a repartição pública, o artigo 438. Alguém consegue colocar para mim o artigo 438? Pessoal que sempre acompanha pelo computador. Isso. Está aí, quando se fala que o juiz vai requisitar as repartições públicas. Daí, nós extraímos uma outra referência para esse aspecto da introdução de parte da matéria. Ora, eu não estou de posse, então é importante que você comprove que não está de posse daquele documento ou da coisa. A outra referência é que você deve demonstrar que o documento ou a coisa irá fazer prova de fato que você alegou. Então, esse documento, essa coisa, ela vai ter o quê? Como objetivo provar um fato alegado por mim. Então, eu não estou de posse, e ela vai ter como objetivo, ou ela busca, provar um fato alegado por mim. Ok? Ora, então o juiz pode requisitar a exibição de documentos, a repartição pública, a pedido da parte ou de ofício. Ok? Se for de ofício, está atrelado ao seu poder instrutório, ao poder geral de cautela. Ok? E aí, o Heitor colocou para a gente o 438. Bom, qual a previsão dos artigos? Esse meio de prova está lá, entre o 396 e o 404 do CPC. Ok? Então, para quem acompanha aí com o CPC, esse é a referência que nós temos aqui dos artigos. Outra situação relevante, que também consta do nosso material, é que, na verdade, quando você fala da exibição de documentos,
essa exibição de documentos ela é voltada a outra parte ou ela é voltada a um terceiro? Alguém sugere se ela é voltada a uma parte ou ela é voltada a terceiro? Senhores, alguém aí? Alguém quer mencionar se ela é voltada à parte ou ao terceiro? Vou repetir. A exibição de documento como meio de prova é voltada para a parte adversa. Eu vou requerer que a parte adversa apresente o documento ou a coisa, ou ela é voltada ao terceiro. Ficou claro agora? Ela é voltada ao terceiro ou ela é voltada a... Heitor, coloque para mim o artigo 396. Vamos tirar essa dúvida. O juiz, então, pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontra em seu poder. Então, na verdade, já é uma outra informação, pode ser voltada tanto à parte como para terceiro. Já para terceiro, você vai aplicar aquela referência do 438, ele vai requisitar. Aqui no nosso estudo é as partes. Então, eu vou pedir que uma parte apresente o documento ou a coisa que se encontra em seu poder. Ok? Então, e aí eu estabeleço uma outra pergunta para os senhores. O que diferencia a inversão do ônus da prova da exibição de documento? Aliás, eu não entendi. Eu não entendi a sua colocação. Tá assim. Calma, mas referente ao artigo 438, é referente a terceiro? Você quer saber se o artigo 438 faz referência a um terceiro ou à parte? É isso? O artigo 438 fala da requisição às repartições públicas. Quando você diferencia a requerimento da parte como meio de prova ou a requisição do juiz. Então, você ramifica em dois pontos. Já responde, Samuel. Aí você ramifica em dois pontos. Uma, a exibição de coisa ou documento, que nós estamos falando, o outro, a requisição do juiz. Se você for solicitar a exibição de documento ou coisa que se encontre no poder de terceiro, repartição pública, nós estamos falando do 438. Quando você está diante de exibição de documentos voltado à parte, você tem a referência do 396. Mas é possível ao juiz exigir que terceiros apresente? Sim, e é aplicado dentro da espécie exibição de documento ou coisa. Mas aí é requisição. O juiz requisitará essa exibição. E já pega um gancho
a pergunta do Samuel. Samuel pergunta assim, Bruno, mas aí quando a parte entrega um documento que prejudica, ela não estaria fazendo prova contra si? Dentro de uma visão processual, todos têm um dever objetivo de buscar a verdade. Quando a parte se vê diante de uma exibição de documento ou de coisa, ela não estaria fazendo uma prova contra si, mas sim cumprindo um princípio processual que significa a lealdade e a boa-fé processual. Esse é o entendimento da doutrina. E aí, existem algumas limitações lá do 404, que eu coloco para vocês aqui, ó. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo, né, o documento ou a coisa, e vários pontos em que a parte ou o terceiro pode se recusar, pode não apresentar os documentos requeridos pelo juiz. Se alguém puder colocar o 404, lá nos incisos eu não consegui colocar, lá nos incisos diz, quando estiver relacionado a negócios da própria vida da família, dever de honra, se tiver alguma coisa relacionada à publicidade que possa desonrar, atrelados ao sigilo profissional, outros motivos que o juiz considere que não há necessidade, e houver disposição legal que dê respaldo que ele não apresente. Isso está tudo aí. Alguém colocou aí para a gente. O Heitor. Está todas as possibilidades que ele tem para não produzir, para não exibir esse documento aí. Tanto que a parte ou o terceiro pode-se recusar nessas hipóteses de exibir o documento ou coisa. Ok? Há mais alguma dúvida até aqui? Então, quando for a terceiro, poder instrutório, poder geral de cautela, está lá no 370, o juiz, então, pode determinar a exibição de coisa ou documento. Dentro dessa parte conceitual, desse primeiro momento, dessa primeira situação, alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida quanto ao conceito? Tudo tranquilo? Vamos passar agora ao procedimento. Não. Vamos com calma. Na verdade, a parte vai requerer esse meio de prova. O juiz, então, defere e o juiz requisita a exibição a um terceiro. Qual o fundamento que permite ao juiz requisitar a exibição de documento ou coisa para um terceiro, mas é requerido pela parte. É o chamado poder instrutório, está lá no 370. Ok? E aí, o terceiro tem a mesma aplicação, a mesma limitação do 404. Ok? E o terceiro tem o poder, o terceiro tem o dever de colaborar com o Poder Judiciário. Já na pergunta anterior que você fez, é em relação à parte que não quer apresentar o documento para não fazer prova contra ela. Aí eu disse, olha, só nas hipóteses do 404, que existe um inciso que é aberto para a compreensão do juiz, nessas hipóteses ele pode se recusar a apresentar. Nessas hipóteses. Ficou claro, Samuel? Essa dúvida que você teve, ela é uma dúvida que alguns alunos levam. Qual a diferença da inversão do ônus da prova para a exibição de documento? Isso até, tipo assim, nós vamos colocar isso no nosso exercício agora, né? Todo exercício nosso de aula, esses pontos,
para que a parte conceitual você leve ela muito afiada e que não fique nenhuma dúvida aí em relação a isso. Então, vamos lá aos aspectos procedimentais, ok? Como que é feito o procedimento? O procedimento, ele tem requisitos e ele tem uma dinâmica de prazo que é necessário que vocês anotem, apesar de ser um meio de prova de fácil compreensão, mas é preciso que vocês anotem algumas questões para não gerar dúvidas quanto aos prazos. Primeiro, a gente começa com os requisitos. Os requisitos estão lá no artigo 397. E aí eu vou pedir mais uma vez que algum aluno me ajude. Quais são os requisitos? Para se fazer o pedido, né? Deve-se constar o quê? A individuação do pedido. Por que eu digo isso? Quando você vai pedir a exibição de documento de coisa, você não pode fazer esse pedido de forma ampla, tá? Aí o Heitor, mais uma vez, nos ajudando. Você não pode fazer esse pedido a aquele documento. Não. Eu quero a exibição do documento, do contrato de mútuo, firmado entre fulano, ciclano, na data tal, de preferência o número do contrato, ok? Você deve, então, individualizar, identificar de forma mais completa possível o documento ou a coisa. Segundo requisito, eu falei agora há pouco, no início da aula, a finalidade. Você tem que fazer um link, você tem que linkar isso para o juiz. Eu estou usando um termo agora mais jovem, né? Você tem que linkar a finalidade daquele documento com o fato que você quer provar. Tem que ter o quê? Uma congruência entre a finalidade e o documento. Aquele documento, isso o magistrado analisa detalhadamente nesse pedido de prova. Aquele documento tem a finalidade de provar aquele fato, e você tem a obrigação, ao preencher esse requisito, de indicar de forma específica qual o fato alegado que o documento vai provar. Não pode ser a seguinte apresentação. O documento mousepad comprova todos os fatos trazidos na inicial. Não. Você tem que indicar. O documento prova aquele fato descrito. Ok? E o outro, também, já mencionei para vocês, está fazendo referência ao quê? Você tem que dizer o porquê que não está de posse desse documento. Você tem que apresentar quais são as circunstâncias que gerou. Você tem que provar que o documento existe. A maior dificuldade é provar que o documento existe e que se acha em poder da parte contrária. Então, você tem esses 3 requisitos para delinear no seu pedido, para que o juiz possa deferir a sua prova. Então, assim, eu vejo na prática, e falo isso com bastante segurança, eu vejo na prática que a maior dificuldade da utilização desse meio de prova é preencher os requisitos que aí estão para vocês no artigo 397. Esses requisitos, eles têm que estar, além de preenchidos, bem delineados, bem fundamentados, e isso gera uma dificuldade. Não da compreensão, porque eu tenho convicção que todos vocês compreenderam o que eu estou querendo dizer. E compreenderam e interpretaram os incisos. Mas é difícil você fazer esse ponto do caso concreto com a necessidade da exibição do documento ou da coisa. Por quê? Na verdade, vejam, é um meio de se provar um fato. E aí, não é uma simples, até fazendo um pega pela pergunta do Samuel, não é uma simples inversão do ônus da prova. Porque quando eu falo da inversão do ônus da prova, eu estou dizendo assim, ora, eu aleguei um fato,
mas quem tem que provar esse fato é a parte adversa. Ela prove esse fato do jeito que ela quiser. Ela prova esse fato com testemunha, ela prova esse fato com pedido de expedição de ofício, ela prova esse fato com confissão, não sei o meio de prova. Aqui, a exibição de documento ou coisa, ela é específica um meio de prova, em que os 3 requisitos que eu passo para vocês a torna bem diferente de uma simples inversão do ônus da prova. E quando eu digo simples, não é algo inferior, mas na simplicidade de se fazer o pedido lá com base na dinâmica, da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ficou claro essa diferenciação e os requisitos, pessoal? E aí, Heitor e os demais alunos, esse inciso terceiro, as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa exige e se acha em seu poder, você deve traçar uma narrativa mesmo. Você deve fazer uma fundamentação, uma narrativa das circunstâncias, como que esse documento está de posse, por que não está de posse com você e o que motivou o seu pedido. Aí é a nossa sequência. Aí eu vou te pedir para segurar um pouco a sua pergunta, o Heitor pergunta assim, mas como a parte vai provar que não está com o documento? E eu preciso que você me especifique, Heitor, a parte que o juiz determinou a exibição ou a parte que requereu a exibição? Eu posso te dar dois exemplos. O primeiro exemplo, que ela pode o quê? Comprovar que está numa repartição pública. Está lá, 438, o juiz vai requisitar terceiros. Ou ela também vai, na narrativa, convencer o juiz de que aquele documento não está com ela. Por isso, da importância, espera que meu mouse travou, desculpa. Por isso da importância do inciso terceiro. E deixa eu fazer uma referência, eu vou pedir a vocês licença, eu não estou reproduzindo o material, porque ele não está formatado, mas olha só, eu vou pedir licença para vocês para abrir o material e fazer a leitura de parte da doutrina do Daniel Assunção, que assim preceitua. Nem sempre é fácil ao requerente, aquele que requereu, Heitor, demonstrar liminarmente que a coisa ou documento está em poder da parte adversa. Devendo o juiz, olha que interessante, atuar com razoabilidade na análise do preenchimento desse requisito. Inciso terceiro, levando em consideração as dificuldades e as características que, porventura, exigem no caso concreto. Veja que o juiz tem que ter o quê? Um bom senso, e por isso fala-se em narrativa da parte, porque há uma dificuldade inerente em se comprovar que aquele documento não está em sua posse. Ok? Ficou claro aí a minha resposta? Com isso, vamos pensar no procedimento da parte contrária, porque até agora nós falamos sobre a perspectiva da parte que requereu. Então, eu disse quais são os requisitos e a parte vai fazer esse requerimento. Lembrando que esse requerimento pode ser feito tanto para a parte contrária, a parte adversa, como para terceiro. E aqui dei um exemplo, tirei a dúvida da Ariadne, que poderia ser aplicado a repartições públicas. E é o caso mais comum, tá? Quando você precisa de algum documento em repartição pública. Bom, procedimento agora da parte contrária. O que significa isso? O juiz deferiu a exibição de documento ou coisa em relação à parte contrária. Ora, qual o procedimento agora, pensando e analisando pela perspectiva da parte contrária? O juiz, então, deferiu,
ok? Esse pedido. E aí a parte contrária será intimada. Intimada. Essa intimação é para quê? Para exibir o documento? E aí, pessoal? Heitor, todo mundo concorda com o Heitor? Pessoal, está todo mundo participando aí? Até agora, só 3, 4 alunos participando na aula. Só temos aqui, nós temos 28 pessoas logadas. Ó, agora está melhorando. Vamos ver aqui para que é a intimação? Primeiro, vocês vão acompanhar pela doutrina que há uma discussão doutrinária dizendo se essa intimação seria na pessoa do advogado, já que o requerido, como parte do processo, já está compondo a relação jurídica, ou se deveria ser uma intimação pessoal, porque a exibição de documento trata-se de algo que só a parte pode fazer. Eu compreendo que a exibição possa ter essa, que quando se fala de exibição, essa intimação possa ser feita na pessoa do advogado. Por quê? Porque a intimação pessoal é algo excepcional no nosso sistema processual. Então, eu coaduno com essa corrente doutrinária, ok? Isso é só uma observação para quem está acompanhando pela doutrina, ou vai acompanhar aí pela doutrina, depois fica aqui essa observação. Bom, também concordo com a Tamires, que disse que preenchidos os requisitos do 397. Os requisitos do 397, Tamires e demais alunos, é voltado para quem requereu. Agora, o requerido, a quem o juiz determinou que apresentasse os documentos, ou a coisa, que exibisse os documentos ou a coisa, ele foi intimado. Essa intimação, ela é para em 5 dias, ele pode adotar 2 posições. E aí pega um gancho do Samuel. Ele pode, em 5 dias, apresentar o documento, e, portanto, ele apresentou o documento ou a coisa, o processo vai continuar o seu trâmite normal, ou ele pode, nos 5 dias, apresentar qualquer das escusas do 404 ou qualquer outra tese defensiva. Qual que é a previsão disso, pessoal? Artigo 398. Alguém coloca para mim que o meu mouse bugou? Alguém coloca o 398, que eu não estou conseguindo? Pronto, tá aí. Marcelo Silva Júnior, seu áudio está aberto. Por gentileza. Isso, o Heitor e o Carlos também colocou aí. Isso, por intimação, tá, Ariadne? O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Então, essa resposta pode ser, tá aqui o documento, ó, ou a coisa, tá aqui, apresentei. Ou ele, no prazo de 5 dias, ele apresenta alguma das teses, ou, perdão, alguma das teses defensivas ou alguma das escusas do 404, como sugeriu aí
ou na pergunta o Samuel, ok? Ficou claro aqui? Bom, e aí continuo pegando um gancho, acho que também foi o Samuel que colocou, o seguinte, ora, se, prestem bastante atenção aqui, depois façam as anotações. Se o requerido, no prazo de 5 dias, não apresentou o documento e não apresentou defesa. Não apresentou documento e não apresentou defesa. Então, ele se manteve o quê? Inerte. Qual a consequência jurídica desse comportamento? Presume-se verdadeiro os fatos delineados que se buscavam comprovar com a exibição do documento ou da coisa. Então, há uma presunção de veracidade dos fatos que se buscava provar, se ele não apresentou e também não apresentou defesa. Ficou claro isso? Estando claro isso, a gente passa para uma segunda possibilidade. Se ele não apresentou o documento, mas apresentou defesa, e a defesa foi considerada pelo juiz ilegítima, presunção da veracidade dos fatos que se buscava provar com a exibição do documento da coisa. Para o STJ, essa presunção, nessas duas hipóteses, trata-se de uma presunção relativa, portanto, pode-se fazer prova em sentido contrário. Ficou claro? Ficou claro, senhores? Além dessa consequência processual, vejam o parágrafo único do artigo 400. Coloque para mim, Heitor, já que você está me auxiliando, o parágrafo único do 400. Olha o que o legislador permitiu, além, olha só, hein, além da presunção relativa da veracidade, pode o juiz, se considerar necessário, adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Eu pergunto, uma busca e apreensão? Isso. Ok? E aí muitos criticam que seria uma punição dupla, né? Uma punição prática e uma punição de natureza processual. Aí fica estabelecido aqui uma observação desse contraponto doutrinário. E, por outro lado, eu quero deixar aqui ressalvado um exemplo em que nós tínhamos, para provar uma relação de emprego, isso é um exemplo prático que eu tenho, para se comprovar uma relação de emprego, nós pedimos a exibição, que a empresa exibisse a carteira de trabalho do trabalhador. E apresentamos nos requisitos do 397 os códigos, a primeira via, o número de série, tudo direitinho,
individualizamos o trabalhador, falou, é essa carteira de trabalho. No requisito 2 do 397, dizemos, olha, a anotação na carteira de trabalho é prova, a princípio, do vínculo empregatício, porque ela é anotada pela própria empresa. E no inciso terceiro, nós delineamos, olha, pela narrativa, a empresa tinha prazo de 48 horas após a assinatura para devolver o trabalhador, não o fez, está aqui o recibo que comprovava que a empresa não devolveu a carteira, etc, etc. O que aconteceu, pessoal? O juiz, então, deferiu a prova, determinou a intimação na pessoa do advogado para que a empresa apresentasse o documento em 5 dias ou apresentasse sua defesa. A empresa veio e apresentou como escusa um argumento que foi considerado ilegítimo. E a empresa não apresentou o documento. Bom, a empresa não apresentou o documento, como eu estou afirmando a vocês, o juiz, então, presumiu, de forma relativa, o vínculo empregatício. Mas a empresa, quando eu considero que a presunção é relativa, preste bastante atenção, Samuel, que você me fez uma pergunta, quando o juiz considera que a presunção é relativa, você há de convir comigo que pode ser feito prova em contrário. Ok? O juiz, então, determinou, além da presunção da veracidade dos fatos, o juiz, então, determinou uma busca e apreensão da carteira na sede da empresa. E aí? O que vocês acham desse exemplo prático? Acham que, na condição de magistrado, vocês fariam o mesmo? Ou a própria presunção da veracidade seria suficiente? Por qual motivo, Ariadna? Então, isso é um posicionamento doutrinário muito forte. Você, Samuel, deixaria do jeito que eu dei o exemplo, que mandou a busca e apreensão, né? Sabe qual foi o fundamento? E aí, não foge um pouco aqui, estou só contando o caso prático, porque existe posicionamento nos dois sentidos, aqueles que entendem que o parágrafo único veio para reforçar, para não ter aquelas estratégias processuais, e, por outro lado, aqueles que dizem, olha, use ali as possibilidades da presunção, tal, já é o suficiente para o aspecto processual. Nesse caso, o juiz, e aí eu justamente omiti essa parte final para não perder a graça do exemplo, o juiz diz o seguinte: a carteira de trabalho, no caso concreto, a carteira de trabalho é o quê? Um documento do trabalhador que vai muito além do objeto da ação. É um documento que extrapola o objeto da ação e, portanto, como a empresa não exibiu, determinou a busca e apreensão, porque isso, independente da questão processual da presunção da veracidade, ia gerar um prejuízo muito maior lá na frente. E por isso ele fundamentou. Eu acho que aí ele fez aquela estratégia. Não posicionou nem para um lado nem para o outro da corrente doutrinária e manteve ali os dois planos, mas é gravíssimo a postura aí. Fica aqui o pedido para fazer a leitura desse ponto na
na doutrina, tá ok? Acho que aí nós acabamos, o exemplo acabou atendendo Samuel e Ariadne e vida que segue, tá ok? Bom, vamos à pergunta dessa aula, né? Sobre a exibição de coisa. Mais alguma dúvida até aqui? Tá aí. Diferencia a exibição de documentos da inversão do ônus da prova para fim de buscas da verdade no âmbito do processo. E ainda, justifique sobre a ótica da lealdade processual. Nós já comentamos isso. São 10 horas agora, 10 minutinhos aí. Tá ok?
Podemos continuar ou vocês querem mais um minutinho? Pessoal, para a gente não perder tempo, enquanto vocês estão fazendo, eu faço a segunda chamada, ok? Aí a gente ganha um tempinho. Nossa senhora.
Tô tomando um couro desse computador. Vai. Adrize, Alexia, Aline Marques, Ana Paula, Ariadna, Carlos, Eric, Gabriel, Ellen, Heitor, Iago, Isabela Lisboa, Jéssica Moura, João Vitor, Júlia, Júlio Vitor, pois não, Eric, Larissa, Lucas Almeida, Luísa Mendes, Marcelo Artidoro, Marcelo Paulo, Marcilene, Mayra, Mirelle, Naya, Natan, Rafaela, Sabrina do Amaral, Sabrina Lopes, Samuel, Tamires, Amaral presente. tá ok, Tamires Marco, Thales Nunes, Tamires Lopes e Tiago Gresse. Ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar a aula, ok? E vocês podem me entregar o exercício, que tem que ser hoje ainda, mas até 10h40, ok? E a gente para aqui. Vou pedir ao Heitor que me auxilie, que agora a gente entra no estudo do procedimento ligado ao terceiro. Como que é feito o procedimento quando a exibição de documento ou coisa está relacionada ao terceiro? E quais são as consequências da não exibição do documento ou da coisa, ok? Hoje vocês tiveram o simulado da OAB, não é isso? No mais, bom descanso, desejo a todos vocês aí uma boa noite e bom descanso. Tchau, um abraço.